Boa noite, gente. Vamos começar mais um Papo de Mulher. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que gera bastante debate, mas que é necessário que a gente converse sobre. Então, a gente hoje vai conversar aqui sobre cotas raciais. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui para conversar com a gente a Jéssica Rezende. A Jéssica é mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de História na Rede Municipal do Rio de Janeiro e é estudante de doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em colaboração com a Universidade de Nova York. Jéssica, muito obrigada, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Manuela, a oportunidade. Desde já, agradeço também a todos os irmãos e irmãs que vão estar nos assistindo. Falar desse tema no momento em que as questões raciais tomaram os meios de comunicação, os jornais, uma série de protestos vem acontecendo. Então, ter um espaço para debater como essas relações raciais nos afetam e a escola, falar de cotas é falar sobre isso. Então, abrir essa oportunidade é algo muito, muito importante nesse contexto, por isso desde já eu agradeço o convite, agradeço a iniciativa de vocês por estar abrindo esse espaço. Muito obrigada. Jéssica, obrigada, gente. A gente que quer te agradecer aí pela sua disponibilidade. Para começar, Jéssica, vamos começar assim, bem no beabá. O que são as cotas? O que é o sistema de cotas? O que ele oferece? Então, isso é fundamental para a gente iniciar o debate. O que significa falar de cotas raciais? Seja nas universidades, seja nos concursos públicos. Cotas raciais nada mais são do que uma reserva de vagas. Então, dentro do número total de vagas ofertadas para determinado concurso, parte dessas vagas serão reservadas para grupos minoritários, grupos que são considerados vulneráveis. E aí, dentro desses grupos, nós temos negros, indígenas, no caso das cotas raciais, mas também nós temos as cotas sociais, que vão envolver, que já vão tratar de pessoas que têm uma determinada renda. Por exemplo, no caso específico das universidades, os alunos que estudaram 3 anos no ensino médio no colégio, em escolas públicas, eles têm acesso a essas cotas raciais, as cotas sociais. Nós temos reserva de vagas para pessoas especiais. Então, cotas, falar a palavra cotas quer dizer reserva de vagas. Se eu falo de cotas raciais, eu estou falando de uma reserva de vagas para pessoas que fazem parte de algum grupo racial discriminado e que sofre hoje por conta dessa discriminação. É importante falar isso, Manuela, pelo seguinte: é muito comum, eu sou professora, como você disse, e eu trabalho justamente com o 3º ano do ensino médio, que é o grupo que ao final de todo o ano letivo vai prestar o Enem. Então, esse é um tema para os estudantes que estão na reta final, que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, que vão tentar uma vaga na universidade. Sempre é um tema muito debatido. E uma coisa que aparece, não sei se você já ouviu, se as pessoas que estão nos assistindo já terão ouvido, falar uma frase assim: ah, mas eu estudei tanto, e aí eu perdi a minha vaga para um cotista. O cotista roubou a minha vaga. Isso não acontece. Não é possível que isso aconteça. Porque como é que vai acontecer o sistema de cotas? As pessoas que são da ampla concorrência vão concorrer entre si. Uhum. O que é a ampla concorrência? Todo mundo que não está tentando uma vaga para uma cota. Então, o sistema de cotas, quando ele surgiu, por exemplo, para as universidades, lá em 2012, com a lei, nós temos para as cotas raciais 20% das vagas reservadas. Então, eu tenho 80% das vagas para a concorrência e 20% das vagas para pessoas negras e indígenas. Essas pessoas estão concorrendo entre si. E você e as pessoas da concorrência estão concorrendo entre si. São 2 raias diferentes. As listas de aprovados são liberadas simultaneamente, mas essa seleção é feita separada. Então, não tem como você dizer, nossa, eu tinha uma pontuação e o cotista
tomou a minha vaga. Não, isso não acontece. Porque Uhum. você não está concorrendo pela vaga como esse cotista. O que as cotas tentam colocar? Pessoas que tiveram condições iguais ou parecidas para concorrerem entre si. É como, Então, como você disse aí da raia, é como se todo mundo, vamos começar todo mundo do mesmo ponto de partida, seria isso? Seria isso. É claro que a gente não consegue atingir isso do mesmo ponto de partida, mas quando eu coloco todos os indígenas, todas as pessoas que se autodeclaram indígenas, para concorrer entre si, eu estou aproximando da condição dada a condição, por exemplo, de educação dentro a qual tem acesso pessoas indígenas. Uhum. Pessoas que geralmente vão viver afastadas dos centros urbanos, que vão ter uma relação com a escola diferente. Então, eu coloco esse grupo que se autodeclara como indígena para concorrer para o mesmo, dentro da mesma raia. Quando eu falo da população negra, que é uma população que ainda hoje tem os maiores números de taxa de analfabetismo, tem os maiores números de evasão escolar, tem um número cada vez menor, conforme a gente avança na escolaridade, o número de pessoas negras vai diminuindo. Então, quando eu vou chegando nos anos finais do ensino fundamental, quando eu passo para o ensino médio, o número de pessoas negras vai diminuindo por uma série de fatores que a gente vai conversar mais à frente. Uhum. Eu coloco essas pessoas para concorrerem juntos. E para aquelas pessoas que, enfim, fizeram um cursinho para vestibular, fazem 3 refeições ao dia, fez um cursinho de inglês, teve oportunidade de viajar, elas também não serão prejudicadas. Isso acho que é um grande tabu que precisa ser quebrado. A ideia de que as cotas estão prejudicando alguém, de que tem alguém que está perdendo com isso, de que tem um grupo que está perdendo. Não, não tem um grupo que está perdendo. A gente está redistribuindo essas vagas e a lei, que as cotas são uma lei, a lei de cotas é de 2012, a lei está aí para garantir simplesmente que todos tenham acesso, que todos tenham a oportunidade de concorrer a esse concurso com equidade. Uhum. A ideia é diminuir os abismos, né? É fazer algum tipo de justiça social, Uhum. de prestar uma justiça social, colocando dentro do que é possível os iguais para concorrerem entre si. Você mesmo falou agora, Jéssica, que a lei de cotas ela vem de 2012. E eu estava buscando aqui as referências. O STF, quando deu a constitucionalidade dessa lei, da política de cotas, né? Quando ele disse, olha, isso é constitucional, vamos seguir com isso, ele disse o seguinte, que ela veio para trazer reparações e distorções históricas. Explica para a gente o que seriam essas reparações e essas distorções históricas para a gente ir um pouquinho mais a fundo nessa questão. Então, antes de começar a falar, a voltar no tempo e falar de história, tem uma coisa que, quando a gente fala que as cotas são lei, é uma coisa importante ser dita, Manuela, e é que as cotas não são uma esmola, não são um favor, sabe? Eu acho que isso é importante porque eu percebo muitas pessoas negras, inclusive, que têm acesso, que têm direito à cota. Uhum. E que falam assim, não, mas eu não vou utilizar, eu não vou me colocar nessa situação porque eu não sou inferior. Eu não me considero uma pessoa que esteja numa posição inferior em relação às outras. E aí, é importante fazer esse contexto que a gente vai fazer agora, mas é importante frisar que isso é um direito adquirido, é uma lei, é um direito nosso, e é um direito conquistado a duras penas. O processo para que as cotas raciais se tornassem lei é um processo muito longo, que os movimentos negros, os movimentos sociais vêm lutando já há um tempo para conquistar. A primeira vez que a gente ouve falar de cotas raciais no Brasil, num documento oficial, é em 2003. A lei só vai ser formalizada em 2012. Então, olha aí, só para a gente falar de uma coisa recente, de 2003 a 2012, que isso vem sendo debatido. Isso foi na Conferência de Durban. O Brasil precisava preparar um documento, uma conferência de combate ao racismo, que aconteceu em Durban, uma conferência da ONU, e aí o Brasil foi lá e colocou no documento, foi a primeira vez que apareceu. E aí de 2013 e 2012 houve esse debate. Quer dizer, super recente o debate, né? Se a gente parar para analisar, é muito recente. Sim, e aí eu digo super recente no sentido da legalidade, né? De formalizar isso como lei.
Porque quando a gente olha para o que a lei propõe, e aí é onde a gente chega em reparação, em reparar distorções históricas, em reparar prejuízos. As cotas fazem parte de um grupo de políticas que nós chamamos de ações afirmativas. E aí o que a gente quer dizer com ações afirmativas? A gente está tentando afirmar, quase que positivar, trazer, levantar um salto positivo para uma coisa que veio durante muito tempo sendo negativada. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que falar o seguinte: durante muito tempo, a população negra, eu vou falar da população negra, que é onde eu tenho maior domínio, mas quase tudo que eu falar sobre população negra, eu estou falando sobre os indígenas também, porque eles estão meio que na mesma situação nesse sentido. Que é o seguinte: estou falando de povos que estiveram, no caso da população negra, 300 anos submetidos ao regime de escravidão, que não lhes dava direito à educação. Então, tem uma construção histórica de mais de 300 anos. A abolição da escravidão acontece em 1888. Tem 132 anos. Eu sei disso porque eu nasci no ano do centenário, então eu faço essa conta rapidinho. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: não deu tempo da gente corrigir isso. Temporalmente, você não passa 300 anos construindo uma estrutura e você espera que essa estrutura tenha sido desfeita e desaparecido em tão pouco tempo. É muito recente, historicamente é muito recente. A população negra passou muito mais tempo sendo escravizada do que liberta. E, primeiro, a gente tem 300 anos em que essa possibilidade ela era proibida, porque você estava sob o regime de escravidão. 1888, Lei Áurea. O que acontece com essa população? Essa população não é inserida socialmente. Ela não é aceita, ela não existe. Essa é a grande questão quando se fala de reparação. Depois desses 300 anos, mais de 300 anos de escravidão, o que acontece para essa população? Nada. Não acontece nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de política pública de, olha, agora a gente vai pegar essas pessoas que não tiveram nenhum preparo para que eles recebam uma educação, um emprego, moradia, nada. Todas as desigualdades, que são muito maiores, estou falando de educação, mas se a gente for olhar por todos os âmbitos sociais, essa desigualdade ela permeia o mercado de trabalho. Se a gente for para o mercado de trabalho, para os índices de pobreza, tudo isso vai remeter a uma situação do pós-abolição, em que não houve nenhum tipo de assistência pública para essas pessoas. Então, o que você está dizendo é o seguinte: teve a abolição e, na verdade, o governo, o Estado, enfim, seja lá quem fosse na época que estivesse ali governando, não pegou e falou assim, bom, eu vou cuidar dessas pessoas de uma forma. Até agora eles não tiveram acesso à educação, acesso à saúde, acesso a nenhum direito. Então, agora eu vou fazer com ele o seguinte: eu vou dar escola, eu vou dar acesso, eu vou dar possibilidades. Isso não foi feito. É sobre isso que a gente não foi feito. Exatamente. E aí você pensa o seguinte: você abriu foram abertos os portões de senzalas, digamos assim, né? Para dizer de uma forma mais fácil. Para onde que eles iriam? O que eles fariam? Onde eles iriam morar? Como eles iriam comer? Como eles iriam se sustentar? Os jovens daquela geração, qual era a perspectiva de futuro que eles teriam? Isso para falar da geração imediatamente após a abolição. Mas esse abandono, ele vai se perpetuar. Existe uma ideia falsa, e é uma ideia que vocês com certeza vão ter percebido, relembrando lá da escola. Que é onde a gente começa a falar também das histórias que nós contamos. Isso é fundamental. Porque a gente percebe, quando falamos de reparação e de distorção histórica, essa distorção, essa separação que acontece do negro nas escolas, nas universidades, para mim, ela acontece em duas dimensões. Numa dimensão física e numa dimensão simbólica. Você não encontra o negro em duas dimensões. E aí, para a gente começar por essa dimensão física, essa população negra precisa sobreviver. E sobreviver significa trabalhar para se sustentar. No momento que eles
são completamente abandonados, o que vai acontecer? Estar na escola acaba não sendo uma prioridade. Estar na escola, não que nenhum negro vai para a escola. A tentativa existe, a vontade existe. A gente existem vários negros do século XIX que conseguem se escolarizar. Mas aí nós precisamos entender que isso são exceções. E você pega a estatística, né? Exatamente. Não dá para pegar uma pessoa e tornar regra, né? Eu posso pegar uma pessoa... Porque eu acho importante dizer que a população negra sempre lutou para ser educada. E aí nós temos homens como no século XIX, ainda no século XIX, no período escravista, nós tivemos o Machado de Assis, tivemos Luiz Gama, advogado, tivemos jornalistas, André Rebouças, engenheiro. Existiam negros que conseguiam? Sim, porque todos queriam. A gente não pode nunca pensar que essa população estava fora da escola, contente em estar fora da escola. Não, elas queriam estar ali. Mas estar na escola, ainda hoje, em 2020, você vai concordar comigo, é um lugar de privilégio. Isso significa que você não está trabalhando. Isso significa que o seu almoço está garantido em casa, então você pode estar ali na escola para depois... Isso é um lugar de privilégio que a grande maior maioria dessa população não teve e ficou de fora. E a própria construção da escola se deu para não abarcar essas pessoas. Por exemplo, não existia uma lei no Brasil, naquele momento, que proibisse a entrada de pessoas negras. Não existia, legalmente. Que é um caminho um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe uma lei que proíbe formalmente. Só que um exemplo muito simples para você entender. Parte do uniforme eram os sapatos, né? Você só poderia entrar na escola se você tivesse sapatos. E a maior parte da população escravizada não usava sapatos, né? Isso era uma marca das pessoas escravizadas, que elas andassem descalças. E muitos vão continuar sem ter acesso a isso. E aí, quando elas querem entrar na escola, por exemplo, não, você não pode entrar aqui, porque você não tem o uniforme completo. Quer dizer, uma coisa simples, que parece simples, que às vezes a gente nem se dá conta, né? A questão do sapato era uma questão que excluía as pessoas. Questão. Sim, e isso é um exemplo muito pequeno para dizer que os mecanismos de exclusão, eles vão estar ali, permeando essas relações. Entendeu? Ainda que não haja, a gente fala, mas não existe uma lei que proíbe. Não existe uma lei, mas existem mecanismos muito mais sutis que podem te deixar de fora desse espaço. É um exemplo pequeno, porém, que diz muito, né? Porque você está dizendo o seguinte, que não são coisas grandes. Às vezes, um detalhe que parece bobo, né? Mas que é um detalhe que impedia muita gente de estar lá. Com certeza, que vai ser fundamental para impedir esse acesso. E outra questão, que eu acho que hoje ecoa de maneira muito forte ainda, é essa invisibilidade simbólica. Se eu perguntar para você, Manuela, assim, o que é que você estudou na escola, né, durante a sua educação básica, até o ensino médio, o que você estudou sobre os negros? Muito provavelmente, o que você vai falar sobre os negros vai ter a ver com a escravidão. É verdade. E isso gera um apagamento. Gera um apagamento das memórias, um apagamento das histórias, um apagamento da importância. Porque o que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola aquilo que é importante, né? A gente aprende aquilo que a gente tem que saber, porque é importante, que contribuiu para a sociedade, para a formação da nação de alguma maneira. E quando você não fala absolutamente nada sobre os negros, implicitamente você está dizendo que eles não são importantes. Implicitamente você está dizendo que eles não contribuíram com nada. Ou quando você coloca os negros somente no espaço, né, na caixinha da escravidão, é como se você estivesse dizendo para esse menino, para essa menina que está estudando, que o único lugar para ele na sociedade é enquanto um ser escravizado. E se essa é a mensagem que a escola está passando, será que esse lugar é o lugar onde esses alunos negros e alunas negras vão querer estar? E aí, em que medida a escola também, mesmo
quando as pessoas negras passam a acessar esse espaço, já avançando no tempo, já chegando na década de 50, 60, já no governo Vargas, em que já existem políticas de ensino público, e aí você pode ter acesso a esse espaço, em que medida essa escola não vai reproduzir o racismo? Em que medida essa escola não vai, através do seu currículo, das suas práticas pedagógicas, contribuir para que essas pessoas negras não estejam naquele espaço, para que elas não se sintam representadas, para que elas não se sintam acolhidas naquele espaço. Quando a gente fala de cotas e a gente fala de reparação, a gente está falando de criar uma política pública hoje que corrija esse abandono do início, do final do 19, que corrija essa escola que foi estruturada para pessoas brancas, que foi estruturada para atender um grupo específico da sociedade, né? Que eram os filhos das elites, que seriam os cidadãos de bem. Uma escola estruturada somente para um grupo social e que acabou excluindo outros grupos, que acabou deixando outros grupos de fora. E aí essa política vem para tentar reparar isso, para tentar incluir. Isso tem que acontecer em muitos sentidos, sabe? De muitas formas. As cotas, elas acabam sendo só um mecanismo, né? Um tijolinho dentro de uma obra de tentar trazer essas pessoas para a educação, para a escola, de ser um incentivo para que o jovem negro termine o ensino médio. É um tijolinho dentro de uma estrutura de mobilidade social, que a gente sabe que estar numa universidade, por exemplo, muda a vida de uma pessoa, abre portas de emprego. Então, é pensar que isso pode mudar completamente a vida de um jovem. E muda uma geração, né? Muda a vida daquele jovem, muda a vida dos filhos dele, e assim vai, né? Justamente. Porque quando a gente olha para trás, assim, se a gente olhar nas nossas famílias mesmo, nas nossas relações familiares, a minha mãe não se formou numa universidade, eu já me formei. E aí você vai ver que a mãe da minha mãe não se formou nem no 2º grau, no ensino médio, a minha mãe já se formou. Então, conforme você vai avançando, né, você vai vendo que as famílias vêm puxando, né? A educação vem puxando todo mundo. Com certeza. E vai transformando, porque aí a formação que você vai dar para os seus filhos tendo passado pela universidade, isso vai gerando mobilidade social, né? É isso que a gente quer. Então, não é só uma vaga na universidade. É uma possibilidade de transformação social de uma geração, de um bairro inteiro. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, não tinha... Eu fui a primeira pessoa, na minha igreja, eu fui a primeira pessoa que entrou na universidade pública. Isso deve ter uns 10 ou 15 anos já. Hoje, eu vejo muitas meninas, muitos jovens que têm isso. Eu lembro quando eu falava de vestibular, eu vou fazer vestibular. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, vestibular? Muitas pessoas não sabiam o que era isso. Muitas pessoas não entendiam que aquilo podia ser um horizonte de expectativa para elas. E aí eu percebia que, justamente o que você falou, por que eu sabia o que era vestibular? Porque a minha mãe tinha tentado, ela também não conseguiu, mas ela já sabia o que era. Então ela falou, eu não consegui, mas você vai conseguir. Mas é uma formação mesmo de família, e que poucas famílias ao meu redor, naquele momento, há 10 anos atrás, 15 anos, não sabiam o que era isso. Não, então as pessoas tratavam você como se você fosse a gênia, né? Não, então ela é muito inteligente, né? Como se, assim, elas não pudessem. Fosse uma coisa que fosse sua, um diferencial seu. Não que você não seja uma pessoa inteligente, mas, assim, né? É como se fosse uma coisa de outro mundo. Justamente. E ainda assim as pessoas olhavam com muita desconfiança sobre isso. Porque era um terreno do desconhecido. E muitas pessoas falam, você vai fazer isso para quê? Você não pode arrumar um emprego sem ir para a faculdade, porque é uma coisa... Mas todo mundo arrumou. Toda essa geração que está aqui conseguiu se formar, casar e constituir família sem ter ido para a universidade. Para a gente ter ideia de como isso, durante muitos anos, foi algo elitizado. Não são dados desse ano, são dados do último censo.
Uhum. Diziam que a população universitária do Brasil era de 1% dos jovens. Então, somente 1% dos jovens do Brasil inteiro acessavam o ensino superior, seja ele o público ou o privado. Caramba, a gente não está nem falando só do público, né? Com toda a sua dificuldade ali de acesso. Né? Porque hoje, assim, querendo ou não, as universidades ficaram um pouco mais acessíveis, no sentido que você tem as universidades particulares, mas Sim, ainda assim o dinheiro é uma questão, né? lógico. E a gente hoje tem programas que também estão inseridos nessa questão da ação afirmativa, além das cotas raciais, o ProUni, que vai abrir as portas do ensino superior privado, porque pagar uma universidade também é muito difícil, né? E isso aumentou, a gente tem uma verdadeira revolução nos últimos 15 anos em termos do acesso da juventude como um todo, da juventude periférica, que a gente fala de pobres, negros, entrando na universidade. É um movimento ainda em marcha, mas há poucos anos atrás, com todo esse movimento, ainda não éramos 1%. Não, é muito interessante você falar isso, que a gente está num processo de evolução, né? E é assustador você pensar que 1% é nada, gente. Assim, é muito pouco. Nada, assim, que eu quero dizer, muito pouco, né? É um percentual muito pequeno. Pois é, e é para a gente pensar, e aí eu não tenho a resposta. É uma questão para refletir, aonde estão esses 99%? Se eles não estão nas universidades, onde eles estão? Para onde eles estão indo? Quais são os caminhos que eles têm tomado? E aí a gente tem que refletir sobre isso, né? De como essa política precisa se expandir, porque a gente ainda tem muita gente para trazer. Junto com todas essas questões históricas que você tratou aí, trouxe muito bem, assim, trouxe vários, né, exemplos, vários pontos de vista. A gente escuta muito, quando vai debater sobre essas questões, as pessoas dizerem assim, por que tem política de cota racial e se a questão social ela abrange tanto negros quanto brancos, uma questão do dinheiro, uma questão do posicionamento social e não só uma questão da raça. Por que quando a gente trata esse assunto, isso vem sempre esse questionamento? E por que esse questionamento é um questionamento raso, ou ele precisa ir mais a fundo para a gente discutir esse assunto? Então, é preciso entender, para começar, que o racismo ele atravessa todas as classes sociais. Por exemplo, antes de eu falar do pobre, o racismo ele também alcança o rico. Então, você vê que entre os brancos ricos e os negros ricos, existe os negros que são ricos, eles são muito menor quantidade, eles sofrem ataques racistas, eles são excluídos de determinados espaços, eles sofrem constrangimentos, eles são excluídos de oportunidades de círculos sociais. Isso falando de pessoas ricas, a gente, na mídia, tem vários exemplos de depoimentos, por exemplo, da Thaís Araújo. Eu lembro de pouco tempo atrás, vi uma reportagem sobre o LeBron James, que é um grande astro do basquete, e as pessoas picharam a mansão dele, um grupo racista pichou a mansão dele escrevendo lá macaco. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a questão do social, então, se a gente resolvesse, e amanhã, por milagre, todas as pessoas negras ficassem ricas, isso não resolveria o problema do racismo. Porque são dois problemas diferentes. E para trazer para a questão do pobre, né? Porque eu escuto muito esse questionamento. Se nós amparássemos os pobres, não estaríamos também amparando todos os negros? Sim e não. Porque é claro que dentro da população pobre, a maior parte dessa população é negra. Os dados indicam que os índices de desemprego, os índices de subnutrição, os índices de analfabetismo, os índices de pessoas inseridas no mercado informal, ou seja, que não tem o apoio das garantias das leis trabalhistas, essas pessoas, majoritariamente, são negras. O que não significa que não existam brancos pobres.
problema é que mesmo dentro da pobreza, as pessoas brancas, elas não sofrem determinados constrangimentos. Exemplo, para um emprego, uma vaga de emprego no balcão de uma loja de shopping. Vamos disputar ali. Eu e uma menina lourinha de olhos azuis. Muito possivelmente, quem vai ficar com o emprego é a pessoa branca. Então, isso vai dizer o seguinte: a discriminação, ela recorta a pobreza também. Dentro de uma favela moram pessoas brancas e pessoas negras. Mas a abordagem policial ao jovem negro é completamente diferente da abordagem policial ao jovem branco. E os dois são pobres, moram na mesma favela. Porém, a possibilidade desse jovem negro, isso não é uma posição minha, isso são dados, né? Isso são dados que são facilmente verificáveis até pela internet. Uhum. A probabilidade desse jovem negro sofrer uma abordagem truculenta é maior. E eu acho que, se nós olharmos com honestidade, Manuela, para o nosso cotidiano, a gente vai ver isso. Porque eu vou ter, assim, dentro do público que está nos assistindo, vai ter muita gente que vai dizer: se você está num carro, você está num carro com um amigo negro, e você vai passar por uma blitz que você nunca foi parada. Mas se naquele dia tem um amigo negro retinto, quando eu digo retinto, são as pessoas negras que têm a pele mais escura, e tem um amigo negro retinto dirigindo o carro, naquele dia o carro vai ser parado pela blitz. E você fala: nossa, mas eu nunca fui parado aqui. Mas aí aquele seu amigo pode te dizer: mas eu sou parado aqui sempre. Não, eu vivi uma situação exatamente, eu vivi exatamente essa situação, não tem muito tempo. Eu vinha dirigindo e aí fomos parados. E aí, beleza, desce, não sei o que, aquele padrão normal, blá, blá, blá. Eu entrei no carro de novo e fui. E eu falei: engraçado, né? Nunca sou parada, raramente sou parada em blitz, engraçado a gente ser parada nisso. E aí o namorado da minha prima estava no banco de trás, ele falou: o carro ia passando, mas eles me viram, ele mandou você parar. Eu sou parado sempre. Justamente. E aí você me diz que vocês são um grupo, de repente, homogêneo, de pessoas da mesma classe social, mas a questão racial, ela te coloca nesse tipo de situação. E que, como nós estamos vendo no noticiário todo dia, são situações que determinam vida ou morte. São situações que determinam vida ou morte. O caso famoso que a gente está discutindo aí na mídia do George Floyd, é muito duro falar isso. Mas se ele fosse branco, ele não teria sido abordado daquela maneira. E ele estaria vivo. Sabe? Então, assim, e ainda que ele fosse pobre, morasse no mesmo lugar e recebesse o mesmo salário, a gente teria uma situação diferente. Porque a questão racial vai recortar isso. Eu falo muito, um termo que agora tem se falado muito, que é privilégio branco. E aí, quando a gente fala de privilégio branco, as pessoas enlouquecem. Os alunos, por exemplo, eles enlouquecem. Eles falam: mas você está dizendo, professora, a minha vida é muito difícil, o meu pai é trabalhador, 5 horas da manhã, e não é porque eu sou branco que eu... Falar de privilégio branco não é de maneira nenhuma dizer que a vida de todas as pessoas que são brancas é fácil. Não é isso, é claro que não é fácil. A questão de dizer privilégio branco é dizer que a sua vida não é mais difícil pela cor da sua pele. Um jovem negro pobre, um jovem branco pobre, eles enfrentam as mesmas dificuldades financeiras. Porém, o jovem negro, além da dificuldade financeira, ele vai sofrer com a discriminação racial. Não sofrer a discriminação racial é um privilégio branco. Então, você não ter problemas, no caso da mulher, né? Se somos falando de mulher para mulher, se você nunca enfrentou um problema com o seu cabelo numa entrevista de emprego, isso é um privilégio. Se você nunca foi parado pela polícia de forma violenta, isso é um privilégio. E esses privilégios, eles vão superar a barreira social. Por isso, trazer um jovem negro para a universidade ou num concurso público, que esse jovem se torne um funcionário público, é necessário uma política pública que enfoque nesse jovem, nessa juventude negra. E aí, só enfocar o pobre de uma maneira geral, o que vai acontecer?
por conta da discriminação e das desigualdades, essa juventude pobre branca ainda vai se sobrepor à juventude negra. Então, por isso, inclusive, a gente reconhece que a questão social é importante. Por isso existem cotas sociais, que é uma outra coisa. Mas a gente não pode abrir mão da cota racial. Jéssica, existem pessoas que acham que o sistema de cotas é um erro e que ele também é racista, que é uma forma de excluir o negro, enfim, que é uma forma de racismo. Como que a gente equilibra isso? Eu não concordo, esse é um ponto de vista que está enganado, que está equivocado. Mas a gente precisa entender que esse equívoco, Manuela, ele não é por acaso. Esse equívoco ele é uma construção histórica. Existe uma coisa no Brasil chamada mito da democracia racial. Num dado momento, mais ou menos lá na década de 30, quando o pessoal cantava Brasil, meu Brasil brasileiro, houve toda uma campanha do presidente Getúlio Vargas de unir o Brasil. E uma ideia forte dessa união foi dizer que o Brasil era uma grande mistura. Que no Brasil todos somos iguais. Já ouviu isso? No Brasil não tem preto nem branco. No Brasil somos todos misturados. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente acabou de falar. Somos todos misturados, mas quando o policial vai parar na blitz, ele sabe exatamente quem ele vai parar. Certo? Verdade. Então, não somos todos iguais. Mas essa ideia é muito difundida. E eu percebo que muitas pessoas elas acreditam que no Brasil somos todos iguais e somos todos uma grande mistura. E aí, quando você fala de cotas raciais, essa pessoa, não, mas não precisa disso. Porque nós somos todos iguais. Quando a gente fala não só de cotas, a gente pode falar sobre representatividade, sobre a importância de ter uma jornalista negra à frente de um determinado jornal. Não, mas isso está errado. Ela não pode estar ali só porque ela é negra. Isso aí é injusto, isso também é racismo. Tudo isso está enfocado nesse equívoco de dizer que nós somos todos iguais. E aí eu preciso dizer o seguinte, existe uma diferença entre igualdade e equidade. Porque nós somos, se a gente for falar assim, Deus criou todos os homens livres e iguais? Sim, somos todos iguais. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Mas não somos tratados de forma igual. E nem num país, como nós já falamos, um país escravocrata, em que metade dessa população, né, uma grande parcela da população brasileira, foi escravizada durante 300 anos, a gente não pode dizer que somos todos iguais. Porque nós não fomos tratados socialmente de forma igualitária. Exatamente. Então, a gente precisa falar de equidade. E aí, o que é falar de equidade? É falar em tratar de forma desigual aqueles que foram prejudicados, que foram discriminados. Mas é porque veio na minha mente aquela imagem que são várias pessoas de tamanhos diferentes tentando olhar pelo mesmo muro. E para que elas olhem, para que elas tenham a mesma visão, algumas pessoas precisam de um tijolinho. Isso é uma charge que eu acho que é bem emblemática. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas precisam entender que, ainda que exista uma ideia ideológica, digamos assim, uma ideia que não é uma ideia ruim de que todos sejamos iguais, ela não funciona na prática. Na prática não é assim. E é por isso que essas políticas existem, para corrigir e para dar acesso de forma igual. A política existe para ser esse tijolinho, que você estava falando da charge. Quando eu estava estudando para conversar um pouco com você, pesquisando aqui, eu fui ler lá sobre a lei, né? E eu achei interessante que quando o Supremo aprovou a lei lá da política de cotas, dois princípios eles colocaram na balança, que era o princípio da isonomia, igualdade formal e igualdade material. E aí ele explicava que igualdade formal é isso, todos somos iguais, todos somos seres humanos, né? E temos os mesmos direitos, homens, mulheres, enfim, todos temos o mesmo direito. Isso é a igualdade formal. Mas na igualdade material, ele diz o seguinte, existem desníveis entre as pessoas, existem desníveis entre o homem e a mulher, inegáveis no mercado de trabalho, existem desníveis entre o branco e o negro, e aí a justificativa, uma das justificativas e dos embasamentos para a lei, era que você precisava trazer essa igualdade material, que era pegar esse cara que não tem essa igualdade e trazer ele para cá. Seria isso que você está falando, né? Justamente.
que é o que a gente vai falar de quê? De equidade, é uma prática de equidade, para tentar balancear, equilibrar essa balança. E aí a gente não pode tratar isso como racismo. Isso não é racismo, isso é justamente uma medida que combate o racismo. É porque o racismo existe e ele vai determinar diferenças materiais, né? Que a gente precisa desse tipo de política para equilibrar. E você tocou num ponto lá no início, que você disse assim, o próprio negro às vezes fala, eu não vou usar a política de cotas porque eu não sou inferior. Mas isso já é uma construção errada, né? Ninguém está dizendo que você é inferior, né? Justamente. Mas eu vou te dizer uma coisa, você tocou num ponto que todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer isso, eu digo, porque é algo que gera uma grande confusão, que é o seguinte, uma pessoa negra pode ser racista? Pode. E aí a gente fala assim, pode. Não no sentido de que é permitido, não é isso. Mas é possível que uma pessoa negra tenha um discurso racista? É. E aí a gente precisa entender que a nossa sociedade, tal como ela foi estruturada em cima do racismo. O Brasil, tal como nós o conhecemos, ele foi criado, ele foi estruturado naqueles 300 anos que a gente falou lá. Uhum. Mudou muito pouco daqueles 300 anos para agora. Nem deu tempo de mudar muito. A gente falou isso já. Então, o que acontece? Uma pessoa negra que frequentou uma escola que reproduzia princípios racistas e assiste a uma televisão ou uma mídia em que o racismo também é reproduzido. Ele é tratado de forma racista o tempo inteiro. Em algum momento, ele vai começar a reproduzir esse racismo. E, infelizmente, isso é muito duro, porque muitas dessas pessoas se pensam inferiores. E aí, como a gente falou, não vai almejar a universidade e vai dizer, não, eu não quero isso, eu não vou aceitar isso. Porque são anos e anos e anos de opressão. E aí, sair desse lugar é fundamental. Eu vejo a educação, por exemplo, como uma chave que tem sido transformadora para fazer com que essas pessoas percebam que são vítimas. Mas como nós falamos já, isso é um processo. E em alguns momentos a gente vai encontrar pessoas negras falando, né? Disseminando esse discurso de não, eu não quero as cotas raciais porque eu não me sinto inferior. E aí ele precisa entender que ele não é inferior e que usar as cotas não é se colocar num lugar de inferioridade. Usar as cotas é se colocar a par de um direito que é seu e é um direito seu construído historicamente, né? Não é uma coisa que caiu do céu que deram para você, pelo contrário, nossos antepassados, uma luta que já vem de muitos séculos, para que hoje a população negra tenha esse acesso, né? Então é um processo bastante complicado. Uma das coisas que eu ouvi de uma ativista, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte: a gente não pode esperar que 100 milhões de pessoas, eu não sei quantos negros nós somos no Brasil, mas que um percentual alto pense igual. Essas pessoas, elas não vão pensar igual. Os brancos não pensam igual. Então, obrigatoriamente, os negros não têm que pensar igual. E eles também foram criados em cima de uma estrutura racista. As pessoas imaginam que todos os negros vão sacar do bolso um discurso antirracista. E elas não entendem que ser antirracista exige um esforço muito grande. Exige uma gama de formação teórica muito grande. Tem um autor muito famoso que diz que o racismo no Brasil não é para principiante. É bem complicado, é uma estrutura muito complicada. O que isso quer dizer? É que no Brasil a gente não tem uma estrutura formal, como nos Estados Unidos houve as leis segregacionistas, né, que dividiam, como na África do Sul houve o apartheid. Aqui nunca houve uma política formal nesse sentido. Então, esses mecanismos de exclusão, de opressão, de desumanização, sabe? Eles são muito... são informais. Eles vão se dando nas relações de informalidade. E aí fica difícil de identificar. E, às vezes, mesmo uma pessoa negra, dada a diversidade, como você falou muito bem colocado, diversidade do que é o negro no Brasil? Se é um negro da zona urbana, né, dos centros urbanos, se é um negro da zona rural,
se você nasce no Sudeste, se você nasce no Nordeste, tudo isso vai criar, né, uma formação diferenciada. Então, não, nem todos os negros vão ter um posicionamento semelhante, um discurso antirracista ali pronto e preparado. E até, olha, esse debate é muito grande, Manuela, porque quando a gente fala sobre o negro, a gente fala o negro no singular como se estivesse falando de um bloco homogêneo. E não é. E não é. Eu vivencio o racismo de uma determinada maneira. O meu marido, que também é negro, mas tem a pele mais escura, ele vivencia o racismo de uma maneira completamente diferente. Porque, primeiro, eu sou mulher. Sim. E, por exemplo, numa abordagem policial, ser mulher me favorece em alguma medida. Ele é homem, isso já coloca ele num outro lugar, dentro de uma questão racista. Ter a pele mais clara, ter a pele mais escura, tudo isso o racismo nos atinge de maneira desigual. Então, nem todos os negros não experienciam, todos nós sofremos racismo, mas nós não sentimos esse racismo da mesma maneira. Faz sentido? Faz todo sentido. E a gente tem uma coisa no Brasil que eu acho que essa coisa que você tocou muito bem, que é essa nossa diferença de colorimetria mesmo, né? Assim, nossa cor, né? Esse colorismo nosso, né? E a gente foi querendo se afastar de ser negro, né? Então, Sim. Era assim, não, mas você não é negra, você tem um cabelo não sei o quê, seu cabelo não é crespo, entendeu? Né? Com certeza. Isso que você colocou tem tudo a ver com o debate das cotas. Por quê? Eu sou uma geração... Eu entrei na universidade em 2006. A lei de cotas é de 2012. Então, esse processo de... então, eu consigo falar mais ou menos o que eu observo de diferença, sabe? Da minha geração com essa geração de agora. E eu lembro quando eu entrei na sala de aula, a primeira vez, e aí eu falei, não, porque nós, negros... Aí uma aluna falou para mim assim, professora, a senhora não é negra. Não se menospreze dessa maneira. Caramba. A senhora é moreninha. E aí, dependendo do jeito que você prende o cabelo, dependendo do que você faz, e aí você vê o seguinte, isso eu não estou dizendo há anos atrás, estou em 2020. Algumas pessoas ainda veem ser negro como algo negativo. E aí você percebe o seguinte, as cotas foram um movimento que ajudou muito nessa autodeclaração. Foi como se você desse para essa juventude um motivo positivo para ser negro. Porque em todos os outros contextos, ser negro era muito ruim. E eles têm todo o vocabulário, né, do esclarecer quando é positivo e do denegrir quando é negativo. A coisa está preta, esse tipo de um vocabulário que está tão arraigado que é difícil as pessoas se darem conta. E aí, quando você colocou as cotas raciais, o critério que, inicialmente, lá em 2012, era o critério da autodeclaração. Então, bastava você se autodeclarar negro, autodeclarar indígena. Então, isso gerou um movimento que eu percebo como professora, talvez você perceba na igreja também, porque eu percebo na minha igreja, que os cabelos mudaram. Ah, sim. É que houve como eu vou dizer, as pessoas deixaram de... Não vou dizer que isso acabou, mas há um movimento de positivar a identidade negra, de aceitação de cabelo, que eu acho que dentro da estética, talvez a questão do cabelo seja uma coisa que impacta muito... Eu acho que foi a coisa eu acho que foi a coisa mais pontuada, né? Que assim, a gente consegue ver mais claramente. Isso muda a paisagem, eu acho. Que eu percebo isso, sabe? Quando eu chego na igreja, eu chego na sala de aula e eu vejo as meninas com o cabelo black, ou com um turbante, ou com uma trança, eu penso, nossa, isso é tão diferente de quando eu era adolescente. Que todo mundo queria ter o cabelo liso, né? Todo mundo ficava lá pranchando. Era quase que uma obrigação. Eu tinha amigas que levavam a prancha dentro da bolsa, porque se deu um vento, chuviscou um pouquinho, ela já estava ali, porque era inadmissível. E aí ter essa, né, se colocar dessa maneira, essa mudança na paisagem, isso diz muito de uma mudança na identificação, de deixar de querer ser a moreninha, e não, isso aqui foi um solzinho que eu peguei, isso queimadinha, para uma identidade, para assumir a minha identidade negra. Não, eu sou negra. Eu sou negro.
Então, eu acho que as cotas tiveram um papel importante, impactaram essa juventude, porque positiva isso, no sentido de que você, no concurso público, ao se assumir negro, você vai concorrer com outros negros e isso pode gerar uma oportunidade que você não teria de outra forma. Então, eu acho que isso é um impacto muito positivo das cotas, para além dos dados que a gente vai medir lá de aprovação. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. A gente está falando aqui, passando por várias áreas dessa questão racial toda, porque inevitavelmente foi como você começou dizendo isso, né? Que não tinha como, é uma coisa que está associada. Por que as pessoas negam evidências tão claras, né? Quando você pega uma foto de uma universidade, vamos botar um pouquinho mais distante, sei lá, 30 anos atrás. Você pega lá a universidade, na UFRJ, Faculdade de Medicina, você ia ter 100% dos alunos brancos. E se eu pegar uma foto de um presídio, eu vou ter, 99%, para não dizer que eu estou sendo, vou dizer 99% dessa foto vai ser de pessoas negras. Por que essas evidências são tão negadas? Discutir o racismo, pensar soluções para o racismo é uma responsabilidade dos negros e dos brancos. Fazer esse debate que nós estamos fazendo aqui é uma responsabilidade, é algo que vai impactar os negros e os brancos. E aí você fala da negação, porque quando a gente coloca essa pauta, é ruim o negro, às vezes, como nós falamos, vai se sentir inferiorizado. Mas para o branco, essa não é uma posição confortável. Porque ninguém quer se sentir culpado. Entende? Quando a gente traz essa questão e você aponta, igual você falou, então não tem racismo no Brasil. Então olha isso aqui e olha isso aqui. Olha como são tratadas as empregadas domésticas que trabalham de segunda a sexta e não podem voltar para casa. Isso é algo, isso dói. Dói no branco também, porque ninguém quer vestir essa camisa. Ninguém quer vestir essa identidade. Houve uma entrevista, alguns anos atrás já, que mais de 15 anos, que houve o IBGE fez uma entrevista, né? E aí perguntou para um determinado número de brasileiros se eles eram racistas. 97% disseram: eu conheço alguém racista. Eu não sou racista, mas conheço alguém racista. E somente 3% desses entrevistados disseram: eu sou racista e eu conheço muitas pessoas que são racistas também. E aí você pensa, calma ali, ou esses 3% são pessoas muito conhecidas, que o Brasil inteiro conhece, que os outros 97% conhecem, né? Que 96% conhecem, ou essas pessoas têm dificuldades de se reconhecerem como racistas. Elas reconhecem a prática racista no outro. Tipo assim, eu conheço. Muitos dos nossos ouvintes aqui vão falar: você conhece alguém racista? Eu conheço. Você é racista? Não. Eu não. Essa identidade de ser racista é muito difícil, muito dura. Ninguém quer ter se colocar nesse lugar. E é claro que também falar de racismo também não é jogar uma culpa em cima de ninguém. Né? Quando a gente falou de escravidão, de reparação histórica, de maneira nenhuma eu estou querendo, a gente quer dizer o seguinte: que você é branco, você é culpado. Não se trata disso. Se trata, sim, de reconhecimento. Se trata de responsabilidade. A culpa não é, se eu sou uma pessoa branca, a culpa da desigualdade racial é minha? Não. Mas eu preciso entender que eu preciso abrir mão de determinados privilégios. Eu preciso questionar essa desigualdade racial no meu meio. Já que eu tenho o privilégio de ser branco e não sofrer essa discriminação, eu posso chegar no meu ambiente de trabalho e questionar: por que não tem outras pessoas negras? Por que não tem pessoas negras aqui? Por que só tem? Por que na minha sala de aula não tem pessoas, não tem alunos negros, só tem alunos brancos? E pressionar a sociedade para isso. Isso é uma questão de responsabilidade, de reconhecimento. É reconhecer que houve um abuso, que houve, como nós já falamos, que houve uma lacuna lá atrás que precisa ser reparada. E essa responsabilidade, ela é de todos. Não, e nesse gancho que você está falando, quais os mecanismos, que estratégias de inclusão social
a gente pode ter? Porque, assim, de fato é isso. Se você fizer uma rápida estatística, e aquilo que você falou, você joga na internet, no Google, você não precisa procurar muito profundamente. Sei lá, CEOs negros no Brasil. Pouquíssimos, raríssimos. Quantas vezes você teve um chefe negro? Quantas pessoas estão ali no seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho que são negras? Então, assim, isso é fácil da gente identificar, é uma questão fácil. Mas quais os mecanismos a gente, sociedade, e aí igreja, né? Que todos nós que temos esse papel de transformar de alguma forma, que eu acho que esse é um dos papéis da igreja, transformar ali o seu entorno, as pessoas que estão ali em volta. Quais os mecanismos que a gente pode usar para tentar diminuir? Eu gostei da maneira como você colocou a pergunta pelo seguinte. Quando eu comecei a me questionar sobre isso, dentro da igreja, né, eu ficava assim, me sentindo deslocada. Eu ficava pensando, eu não tenho que me preocupar com isso. Não tenho que me preocupar com isso porque eu tenho que me preocupar com as coisas do reino dos céus. Coisas que a gente, questionamentos adolescentes, né, na época. E aí eu achei, já na universidade, um livro de uma autora que chama Bell Hooks. E o nome do livro é Ensinando a Transgredir. E no prólogo desse livro, ela fala de uma pregação que ela ouviu. Ela é do pastor Martin Luther King, em que ele trazia aquele versículo conhecido nosso, do não vos conformeis com esse mundo. E aí ele traz a dimensão espiritual e ele traz a dimensão social, de que nós não devíamos aceitar as injustiças que estavam sendo colocadas nesse mundo. E aí ele faz um discurso ali dos mais importantes da carreira dele como militante. Então, eu acho que é fundamental, sim, enquanto igreja, que nós tenhamos uma responsabilidade em não perpetuar desigualdades. Uma responsabilidade em não... Porque não basta, isso é fundamental, não basta que nós não sejamos racistas. Nós precisamos ser antirracistas. Nós precisamos ter essas estratégias de combate. Até porque trata-se de uma questão de que, dentro do racismo, ou você é vítima ou você é beneficiado por ele. Então, não basta você dizer, olha, eu não faço nada, hoje eu não taquei uma pedra em nenhuma pessoa negra, então eu não sou racista. Isso não é suficiente. E aí eu acho que se colocar no lugar do outro já é o primeiro passo. E parece que eu estou falando uma coisa muito simples, mas não é. Uhum. Mas não é. É essa questão de questionar os espaços em que você frequenta. Isso é fundamental, porque às vezes, dentro do seu ambiente de trabalho, o mercado, a desigualdade no ambiente de trabalho, ela é fundamental para a gente ter uma sociedade menos racista. Então, se na hora de você for contratar na sua pequena empresa, né, não precisa ser, a gente quer alcançar as grandes empresas, com certeza, mas na sua pequena empresa, se você puder ter esse olhar, por que todos os meus funcionários são brancos? Qual foi? Será que eu usei um critério racial? Não usei. Mas, de alguma maneira, eu acabei com um grupo de funcionários que são todos brancos. Por que aqui não tem nenhum negro? E se você fizer esse questionamento, isso já vai ser um passo para uma sociedade menos desigual. Você olhar para os coleguinhas dos seus filhos na festinha infantil que você vai dar e você fala assim, mas minha filha não tem nenhum amiguinho negro. Por que não? Se a gente vive uma sociedade, a sociedade brasileira é 54% negra. Mais da metade das pessoas no Brasil são negras. Então, essas ausências dizem muito. Dizem muito. Então, se você não vê, ter um olhar sensível para a questão racial é o primeiro passo. Eu acho que, em termos de educação, para além, as cotas raciais são fundamentais. Perceber as cotas raciais como algo importante é algo que ainda é um processo, porque, como nós vimos aqui, existe um debate muito grande, a aceitação ainda não é total, então ainda existe muita gente que está aí negando isso, negando esse direito. Então, a gente precisa ainda, sim, a gente tem uma lei, mas a gente precisa fortalecer, solidificar a implementação dessa lei,
para que ela continue aí, para que mais pessoas tenham acesso a informações sobre essa lei, para que elas entendam que essa lei é um direito e o acessem. Mas, para além disso, no espaço educacional, falar sobre histórias negras, trazer referenciais negros. Eu acho que os meus filhos, para os seus filhos, se em vez de ouvir falar só dos negros escravizados nas correntes, dos navios negreiros, que é verdade que tem que ser dito, mas se eles ouvirem falar de Luiz Gama, de Machado de Assis, de Joaquim Nabuco, de homens negros que fizeram a diferença, de Martin Luther King, de Malcolm X, homens negros que fizeram a diferença, que lutaram pelos seus direitos, que a gente possa tornar cada vez mais evidente que isso que está acontecendo agora no mundo não é um processo isolado e nem começou agora. A gente pode voltar para o movimento dos direitos civis, lá com Martin Luther King na década de 60, a gente pode voltar para os abolicionistas no Brasil nas últimas décadas de 19. Essa pauta não é nova, essa pauta tem história. A gente está nesse caminho já há muito tempo e essa não é uma pauta só dos negros, é uma pauta de todos. Trazer esse debate, fazer esse debate, ter essa consciência, eu acho que é o que vai... São estratégias que vão abrir um campo muito amplo de ações para que a gente caminhe numa direção de uma sociedade menos desigual, menos racista. Esse é um assunto muito complexo, mas que vai estar embasado por tudo que a gente já conversou sobre o que são os efeitos do racismo e o que é viver num país que foi construído em cima da escravidão, que enfim, se estruturou a partir de relações que colocavam o negro como alguém que não era humano, que não era cidadão, como alguém que era descartável. Porque 300 anos repetindo isso faz com que hoje essas ideias sejam tão fortes. Jéssica, olha, a gente podia ficar aqui conversando o resto da noite, porque é um assunto tão rico e tem tanta coisa para ser debatida, né? Assim, muito obrigada. Eu acho que a gente falou assim de forma ampla, tentou assim abordar várias coisas dentro desse tema, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho repetido para mim é que a gente não sabe tudo, que a gente tem que se desconstruir, porque a gente foi construído nessa sociedade que tem milhões de erros e a gente precisa o tempo todo estar repensando as nossas atitudes. Então, eu acho que assim, esse é o nosso ponto de início, né? Vamos pensar, refletir, tentar fazer diferente, né? Então, eu acho que assim, a gente abriu um debate que é enorme e que a gente pode continuar com ele, buscando, pesquisando, se informando, tem tanta coisa legal aí. Muito obrigada mesmo, foi ótimo. Eu agradeço, Manuela, e eu já vou ficar feliz se a gente sair daqui assim, a gente abrir o debate e que vocês continuem pesquisando, debatendo, conversando sobre, porque é assim que a gente caminha. Então, agradeço imensamente a oportunidade, foi muito legal estar aqui hoje. E você não pode perder o nosso próximo Papo de Mulher, toda quinta-feira, 8 horas, lá no YouTube da IP Curicica, tá bom? Um beijo!